Então, essa revisão que eu vou fazer hoje vai ser em cima da parte da matemática financeira. Porque até mesmo o conteúdo sobre geometria analítica, que foi trabalhado até na aula Paraná, eu acabei fazendo uns tutoriaizinhos ali de explicação, espero que muitos tenham visto, porque na parte da atividade de geometria analítica, eu posso dizer assim que uns 80% foram muito bem, né? E acho que uns 50% da maioria tirou a nota integral ali naquela atividade, certo? Então, daí eu vou deixar mesmo aqueles vídeos lá, né? Que o conteúdo ficou o mesmo, só que a parte aqui da matemática financeira que nós trabalhamos em sala, que foi até desconto sucessivo, né? Eu vou estar retomando aqui falando um pouquinho do juro simples e do juro composto, que foi a parte, né, que eu cobrei ali até na atividade avaliativa, que saiu na aula Paraná ali. Se eu não me engano, só teve 3 aulas sobre esse tema, eu achei muito pouco o número de aulas, então deveria ter se aprofundado mais nesses conteúdos. Eu acho que estão passando de uma maneira muito rápida, muita parte de conteúdo assim. Agora que mudou o professor, eu achei que aquele professor é um pouco mais dinâmico, assim, e dá um pouco para entender melhor. Só que eu acho que parece que eles não gostam de escrever no quadro, né? Eles vão tudo na parte mais mostrando, assim. Eu acho que matemática, só mostrando, mostrando, não é muito vantajoso. Mas hoje eu vou só mostrar para vocês algumas coisas aqui, porque não tem nesse momento como eu estar escrevendo, né? Eu não tenho um quadro aqui, um material adequado para fazer isso, certo? Só deixa eu mostrar aqui a tela que nós vamos. Eu vou tentar aqui mostrar o slide. Se não der certo o slide, eu vou voltar para um arquivo em PDF, tá? Deixa eu fazer uma revisão aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma tela. Eu peço que todos me dêem um ok lá, se estão vendo a tela compartilhada, se está aparecendo a imagem do slide para vocês aí. Vai aparecer de um lado, provavelmente eu falando, e do outro lado vai aparecer a projeção ali da tela. Tá aparecendo já a tela para vocês aí ou não? Uhum. Então, deixa eu dar. Jaine. Oi. Conseguiu ver a tela agora? O professor, tela branca. Nenhuma das duas. Só os slides. Só os slides. Não sei o que está Mas acontecendo com a então, Jaine. mas nessa parte só de me ver já ainda não vai dar muita diferença, né? Isso, vê o É professor. simples. Esteja Agora os vendo o slides. slide e ouvindo a minha voz maravilhosa, né? Já está de É que bom o slide tamanho. tá falhando. Fica entrando e saindo. Não. Você está pelo celular ou pelo computador? Sim. Eu vou tentar entrar pelo computador. Então, tá. Então, tá bom. O slide para a maioria do povo está aparecendo. Tranquilo? Isso, dá para ver bem a imagem? Tá boa a resolução? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Então, aqui. A primeira parte nós vamos retomar ali com a parte da porcentagem, né? Que é bem tranquilo aí, certo? A primeira pergunta tinha, acho que umas questões dessa até na atividade avaliativa de vocês. Acho que essas duas questões acho que estavam lá. Se não estavam, eram parecidas. Quanto é 22% de R$ 89,90, certo? Então, quando a gente quer saber 22% desse determinado valor aqui, o que a gente precisa fazer? Uma multiplicação. Essa palavrinha de aqui, ele vale como fosse uma multiplicação. Basta você pegar o 22% e multiplicar por 89,90. Ou até mesmo, como muitos já fazem, regrinha de 3 ali, que também dá certo, certo? Então aqui, o que vocês precisam lembrar aqui? Que 22%, o que significa o símbolo de porcentagem mesmo? Quem está online, se quiser comentar lá no chat o que significa o símbolo de porcentagem, né? Para ver se vocês estão lembrando. Isso nós trabalhamos na sala, né? Que o símbolo de porcentagem, né, significa uma divisão por quanto? Por 100, né? Então a gente troca o símbolo de porcentagem por uma divisão por 100. Então vai ficar 22 sobre 100
que multiplica por 89,90, certo? Então, fazendo essa divisão de 22% por 100, vai dar 0,22, certo? Multiplicando por 89,90 vai dar o quê? R$19,70, certo? Então aqui eu já trouxe a conta, os passo a passo dela montadinho, né? Porque se fosse estar escrevendo com o mouse ia ficar complicado. Mas nessa leitura aqui, conseguiram compreender como que faz esse cálculo? Se alguém não compreendeu, dê um não lá que eu explico de novo. Ó, espero uns segundinhos ali, vocês se comunicar ali no chat. Tranquilo? Então, como, né, o finalzinho aqui era reais, né, a unidade de medida, então a resposta tem que ser em reais, certo? E quando a gente trabalha em reais, eu vou retomar aqui que muitos cometem um erro, certo? Para separar os centavos, a gente usa a vírgula, né, e não o ponto. Embora que muitas calculadoras de vocês coloquem um ponto, mas aquele ponto está errado, né? Porque lá nos Estados Unidos, o ponto serve para o decimal e a vírgula para milhar. Por isso que eu sempre brinco com vocês, né? Pegar tudo nossos centavos e vão levar para lá para ver se nós ganhamos milhares de dinheiro, né? Porque lá é invertido essa simbologia. E como as calculadoras são fabricadas com a memória sempre de lá, né? Vem sempre com essa diferença aí de símbolo. Mas o ponto a gente usa no mil, né? E a vírgula no centavo. E quando você estiver calculando no celular, vocês provavelmente às vezes aparece o ponto lá, né? Quando vocês vão fazer as continhas, e vocês têm que digitar o 1.000 lá, por exemplo, R$1.000, 1000, vírgula, né? Vocês põem o ponto 50 centavos, para não dar erro aí. Só lembrando dessas situações ali, porque lá na recuperação tem umas pegadinhas esperando vocês, tá? Então, vocês se preparem. Então, na letra B ali, nós temos o quê? 35% de 72%. Então, aqui, percebo que a gente tem 2%. Então, a resposta final vai ter que estar em porcentagem. Então, a gente vai conservar um símbolo de porcento, né? Faz a troca do D pela uma multiplicação. E o primeiro número aqui a gente escreve sobre 100, porque a porcentagem representa a divisão de 100%, né? Por 100, né? Vezes 72%, a gente conserva esse símbolo aqui, não vai mudar, porque a resposta final tem que estar em porcentagem. Porque se fizesse duas vezes a divisão por 100, no final tinha que multiplicar por 100, certo? E quando a gente quer uma resposta em porcentagem, a gente acha o número decimal, a gente precisa transformar multiplicando por 100. Muitos estão esquecendo nas atividades avaliativas que o professor percebeu de multiplicar por 100 e às vezes tem uma resposta igual àquele decimal, só que está errada, né, já como um distrator ali da questão, e muitos vão na opção errada e às vezes fez a conta até o final certo e acabou se perdendo no último detalhe ali. Então, 35 sobre 100 dá 0,35, vezes 72 vai dar 25,2%. Tranquilo essa? Podemos ir para o próximo? Essa parte de calcular quanto é a porcentagem, tranquilo? Ficou claro para vocês aí? Tá dando para compreender um pouco ou tá muito ruim? Tô falando muito rápido? Então, o slide 2. Esse slide 2, essa questão estava na atividade avaliativa. Porém, o que aconteceu? Muitos chegaram até uma altura e erraram ela, certo? Então, não conseguiram concluir essa atividade ali. Então, 50% ao quadrado. Como que a gente precisa resolver esse probleminha aqui? Você tem que fazer o quê? Vocês têm que fazer o seguinte, né? Transformar o símbolo de porcentagem na divisão por 100 e elevar ao quadrado os dois lados. O que quer dizer o quadrado? Isso aqui se multiplica por ele mesmo mais uma vez. Então, 50 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Como eu tenho dois zeros, acrescento dois zeros no final. 1 vezes 1 dá 1. Como eu tenho 4 zeros no total,
acrescento 4 zeros no final, certo? Eu posso aqui só simplificar 2 zeros, certo? Eu simplifico esse zero com esse zero aqui. Vai sobrar o quê? 25 sobre 100. Como aqui é em porcentagem, a unidade de medida, no final nós precisamos deixar em porcentagem. Então a gente sabe que essa divisão por 100 significa o símbolo de porcentagem. Então, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Tranquilo? Então, vamos para o próximo aqui. Deixa eu mudar aqui um negócio e eu já volto. Ele só um pouquinho, pessoal. Vocês estão aí ainda, né? Eu tô vendo gente saindo. Não me abandonem. Deixa eu compartilhar esse aqui. Eu acho que esse vai ser melhor que o slide. O slide eu não posso riscar. Então, aqui. Então, questão 3. Dos 35 candidatos que prestaram um concurso, 14 foram aprovados. Qual é a taxa percentual dos aprovados? Eu posso calcular aqui de duas maneiras, até mais, talvez. Por regrinha de 3. 35 equivale a 100%, 14 equivale a X. Creio que muitos fazem dessa maneira. Mas como eu quero saber quanto que vale 14 do total, então eu basta pegar o 14 e dividir pelo meu total. 14 sobre 35. E como a gente quer saber a taxa de porcentagem dos aprovados, a gente precisa multiplicar por 100. Eu sempre coloco esse símbolo de porcentagem para vocês não esquecer. Mas se vocês colocarem na calculadora vezes 100 e a porcentagem, vocês vão multiplicar e ao mesmo tempo dividir. Porque a calculadora entende que o símbolo de porcentagem é uma divisão de 100. Então, automaticamente, se você colocar 100 e o porcento, vai dar na calculadora 1. Porque ele pegou o 100 e dividiu por 100, certo? Então, 14 divididos por 5 vai dar 0,4 vezes 100, né? Só vezes o 100, vai dar 40. Repete o símbolo da porcentagem ali, 40%. Tranquilo? Se fizesse por regrinha de 3, também daria certo aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Questão 4. Agora, a questão 4, ela nos traz uma pergunta sobre lucro. Lembra do lucro que nós trabalhamos em sala? O que é o lucro? Você compra uma mercadoria e quer ganhar um dinheiro em cima. Esse dinheiro que você está ganhando em cima é chamado de lucro. Você comprou algo por 100 e vendeu por 300, você obteve um lucro aí de R$200. Então, aqui é uma questão bem simples sobre o lucro. E lembrando que tem o IDV, que é o ILV, quer dizer, que é o lucro sobre a venda, e o ILC, que é o lucro sobre o custo, tá? Então, uma mercadoria foi comprada por R$500 e foi vendido por 900. Pede-se o lucro obtido. Então, esse é o valor da compra, chamamos do valor de custo. E o valor que for vendido, nós chamamos do valor de venda. Então, o lucro nada mais é que o valor vendido menos o custo. É a diferença ali do valor que você vendeu pelo valor que você pagou. E essa diferença é o que você ganhou, que se chama-se de lucro. Então, 900 menos 500, o valor... Ficou um errinho aqui. Esqueça isso aqui. Ignore. Eu copiei uma questão e aproveitei. Então, o valor do lucro, aqui é lucro, vai ser R$400. Fiz um aproveitamento do slide ontem à noite e não revisei. Então, aqui é R$400. Então, ficaria, né, lucro é igual a 900 menos o 500 ali, que vai dar o 400, né? Então, dá para fazer de cabecinha essa conta aí. Chega nesse 400 aqui. A taxa percentual do lucro sobre o custo. Então, ele quer o ILC. Aqui também está errado. Aqui seria o ILC, tá, gente? Desculpa aí o erro. E aqui também seria o ILC. Então, o ILC vai ser o lucro sobre o custo.
o valor que você ganhou dividido pelo custo, vezes 100 para transformar em taxa percentual. Porque o I quer dizer taxa e toda taxa percentual, né, está em porcentagem. Então, 400, que foi o lucro, dividido pelo custo, que é 500, vai dar 0,8. 0,8 vezes 100%, ele ganhou um lucro em cima do valor que ele pagou de 80% do produto, tá? Em cima do que ele pagou. Lembre-se que o ILC sempre é maior que o ILV, que é o lucro sobre a venda também. Então aqui nós temos o ILV, o lucro sobre o preço de venda. Então o ILV é lucro dividido pela venda, o lucro é 400 e o valor de venda é 900. 400 dividido por 900, aqui também está incorreto, tá, gente? Seria o ILV. Seria 0,4444, uma dízima periódica e não tem fim. Multiplicando por 100, o ILV vai dar aproximadamente, né, 44,44%. Essa pergunta tinha lá na opção de marcar X, e muitos de vocês, o que fizeram lá? Inverteram essa ordem aqui, né? Era 400, 80 e 44. Daí tinha uma opção que era 400, 44 e 80. Estava invertido. Então essa opção estaria errada, né? Ele inverteu a ordem aqui, certo? A questão 5 é sobre o desconto, né? Desconto, quando que a gente obtém um desconto? A gente obtém-se o desconto, né? E às vezes esse desconto também pode se tornar um prejuízo. Quando que ele se torna somente um desconto? Quando você compra uma mercadoria por 100 e você está vendendo ela por 200 e precisou vender por 150. Você ainda ganhou um pouquinho de dinheiro em cima, só que deu um valor de desconto em cima da taxa que você queria, certo? Então, você ainda não saiu perdendo, mas ganhou em cima. Então, você só deu um desconto para o cliente. Quando você tem um prejuízo, quando você paga R$100 e vende por 75, por exemplo. Daí você vendeu menos do que você pagou, né? Então você não ganhou nada em cima e ainda saiu perdendo 25. Daí, nesse caso, nós temos um prejuízo aí. Então, o objeto custa R$400 e foi vendido com prejuízo. Então, ele afirmou que aqui foi um prejuízo de R$75. Calcular o valor de venda. Então, aqui nós tínhamos o custo e esse prejuízo é um desconto em cima do custo. Então, o valor de venda é custo menos desconto. 400 menos 75 vai dar 325. Então, ele vendeu o valor de venda por R$325. Certo? Tranquilo? Tá tranquilo? Tô muito rápido? Não? Estão acompanhando? Não estão? Se manifestem lá. A letra B. A taxa percentual do prejuízo sobre o preço da venda. Então, como que eu vou calcular a taxa percentual do prejuízo sobre o preço da venda? Prejuízo é um desconto e V vem da venda. Então, vai ser o IDV. Né? Então, o IDV é o desconto dividido pelo valor de venda, vezes 100 para transformar em taxa percentual, porque ele quer a taxa. Então, o desconto foi de 75 e foi vendido por 325. Isso mesmo, o professor brincava com vocês que era o IDVAN, né? Ele ficava pouco bravo. Os outros alunos que deram o apelido para ele, que o IDV era de IDVAN. Mas vamos continuar lá, esqueça do IDVAN lá. 75 divididos por 325 vai dar 0,2307. Usei 4 números após a vírgula. Multiplicando por 100, o IDV vai dar aproximadamente 23,7 centésimos, né? Em porcentagem ali. Uma coisa que, lá no lucro, o ILC sempre é maior que o ILV. E aqui, o IDV é o contrário. Sempre é maior que o IDC, tá? Que o prejuízo sobre o custo.
Então, aqui o IDC é a próxima questão. Desconto dividido pelo custo. 75 foi o desconto. O custo foi 400. 75 divididos por 400 vai dar 0,1815, né? 4 números após da vírgula aqui. Aqui é o IDC, então não é um V, vocês esqueçam esse V. Multiplicando por 100, vai dar o quê? 18,75%. Então, seria o valor da taxa, né, do prejuízo sobre o preço de custo. Percebo que é maior que o de cima. É menor que o de cima, tá? Vamos para a questão 6. Um produto cujo preço era R$ 700 sofreu aumentos sucessivos de 20% e 40%. Então, o que são os aumentos sucessivos? Os aumentos sucessivos nada mais é que reajuste que acontece com determinados produtos. Dependendo, quando que sempre acontece um reajuste? O professor deu até o exemplo na sala, né? Por exemplo, a saca do café, a saca do milho. Se aquele ano deu pouco milho, a saca vai ser, o valor de venda vai ser mais alto, porque vai estar escasso no mercado. Então nesse caso, ocorre-se um reajuste. Muitos comerciantes também usam da técnica assim. Eu tenho um produto e está vendendo muito. Eu vou aumentar o valor dele para mim obter uma maior lucratividade em cima. Então, ocorre essa situação também, que pode ocorrer ali um aumento sucessivo, tá? Então, são vários fatores que influenciam em um aumento. Mas vamos lá para calcular esse valor. Então, nesse caso que os descontos são diferentes, a gente vai usar a fórmula, né? PN, que é o valor atualizado, o P0, que é o valor inicial. Aqui eu tenho um mais o I1, que é a taxa. Essa soma, né, porque é um aumento, por isso que eu tenho um mais aqui. Até infinitos reajustes que eu tiver. Eu posso ter 10, eu posso ter vários, quanto se eu quiser ali. Certo? Nesse caso, nós temos dois, então vamos ter o I1 e o I2. Como eles estão em porcentagem, para colocar na fórmula, nós temos que transformar na forma decimal. Temos que dividir por 100, vai dar 0,2 e 0,4. O P0 é 700, né? Ele quer o PN, e além disso, ele quer o percentual do aumento total. Ele quer o IA, tá? Então, vamos calcular lá. Pondo na fórmula aqui, nós temos até duas taxas. Então, 20 divididos por 100, 0,2. 40 divididos por 100, 0,4. Então, 1 mais 0,2, 1 mais 0,4. Somando isso aqui, vai dar 1,2 e 1,4. 700 vezes 1,2 vezes 1,4 vai dar quanto? 1.000, né? 176. Como é reais, então vamos colocar a unidade medida reais, R$ 1.000, né? E 176, né? R$ 1.176 ali, sem nenhum centavo. Ele teve mais uma pergunta, ele queria saber o aumento dele, qual foi a taxa em percentagem. A taxa acumulada do aumento, o que a gente vai usar? O IA, né? Que é o valor que ele aumentou. Ah, professor, mas eu posso dizer ele aumentou 60%, ó, 20 mais 40, ele teve um aumento de 60%. Não, isso está incorreto. Porque quando os aumentos são separados, no final de tudo isso, o aumento vai dar maior do que 60%. Certo? Então, vamos calcular lá. Então, até aqui, repete a fórmula, né? 1 mais I1 vezes 1 mais I2, até quantas taxas eu tiver, menos 1, e no final multiplica-se por 100 para transformar em taxa percentual. 1 mais 0,2 vai dar 1,2. 1 mais 0,4 vai dar 1,4. Repito, menos 1. 1,2 vezes 1,4 vai dar 1,68. Esse produto aqui deu 1,68. Menos 1 vai dar 0,68. Vezes 100, 68. Como é taxa? 68%. Então, no final, ele teve 68% de aumento. E não somente 60%.
porque as taxas se multiplicam no acréscimo. Eu tenho o valor e depois eu multiplico de volta por essa taxa. Certo? Então, o acréscimo ali, nesse caso, se torna maior em 8%. Tranquilo? Pessoal, vocês estão aí ainda? Então, tranquilo? Vamos ver se tem alguma mensagem. Não? Nenhuma dúvida? Então, vamos continuar lá. Questão 7. Ó, fiz uma questão do Goixin. Vocês acertaram essa questão do Goixin lá? Né? Então, essa questão tem a ver com o Goixin aí, sobre o crescimento da população, certo? Então, a população da cidade do Goixin em 2019 era de 7.111 habitantes. Sabendo que essa população cresceu com uma taxa de 0,02% do ano anterior, que foi o aumento de 2018 para 2019, né? Se mantiver essa mesma taxa, qual será a estimativa da população daqui a 10 anos? Então, é uma estimativa, certo? Então, esse valor, por ser uma estimativa, pode ser que não seja daqui a 10 anos realmente isso aí. Então, tirando os dados, o P inicial é 7.111. Aqui nós temos uma única taxa, porém ela se repetiu 10 vezes. Para a gente não fazer 10 vezes multiplicando por essa taxa, a gente vai mudar um pouquinho a fórmula aqui. Então, dividindo 0,02% por 100 vai dar 0,002. Colocando na fórmula que Pn é igual a P0 vezes 1 mais I elevado a N, que é o total de vezes que se aplicou essa taxa, jogando na fórmula 7.011 vezes 1 mais 0,002 elevado à 10ª potência. Somando aqui vai dar 1,002, fazendo elevado à 10ª potência, vai dar isso aqui aproximadamente na calculadora. O interessante aqui é quando vocês fazerem essa potência na calculadora, vocês não zerar ela, certo? Direto, depois que fazer a potência, faz a potência primeiro, bonitinho lá, e depois vocês vão multiplicar por 7.111. Multiplicando isso aqui, vai dar o quê? 7.125,23. Aqui são pedaços, podemos dizer assim, de pessoas, né? Então, nós não vamos considerar pedaço. Ou a pessoa, né? Tipo, uma perna não vai ser uma pessoa. Então, ou é pessoa, né? Ou não é. Então, como é uma estimativa, o valor que mais se aproxima vai ser 7.125 habitantes aqui, que terá daqui 10 anos, se ela continuar crescendo nessa taxa. Pode ser que ela decresça, dependendo, né? Aí. Mas isso como é uma estimativa só para cálculo, para entender um pouquinho melhor como que a gente aplicaria quando tem a mesma taxa várias vezes nesse período. Então, sempre interessante é usar essa fórmula aqui. Se eu fizer dessa forma, professor, aqui da anterior, vai dar errado? Não vai dar errado, só que você vai ter um pouquinho de um trabalho maior para fazer isso aqui, certo? Então, dá certo também. Então, vamos para a questão 8. Uma mercadoria que custava 10 mil reais foi vendida com abatimentos sucessivos de 5% e 10%. Agora nós tivemos um abatimento aqui. O que seria o abatimento? Nada de ser um desconto, né? São os descontos sucessivos. Quando que a gente dá desconto sucessivo? Né? Ocorreu agora na pandemia um caso, né, muito importante, que vocês perceberam que a gasolina decaiu muito o preço. Ocorreu vários descontos sucessivos. Pelo fato que o quê? O povo estava em isolamento, o povo estava na quarentena, o povo não se locomovia e não usava gasolina. E aquela gasolina estava parada e o pessoal precisava, né, vender, né, ganhar dinheiro. Eles não podiam perder ali aquele produto, eles teriam que ganhar o dinheiro deles, porque eles têm funcionário para pagar, embora que os postos não fecharam, né. Então, foi um caso que ocorreu desconto sucessivo, né. Outra coisa que nós podemos associar com a pandemia foi o aumento do álcool em gel, né? O que ocorreu? No aumento sucessivo, o álcool em gel, muitos estão procurando, estava escasso o produto, eles começaram a subir os preços, né? Então são situações no nosso dia a dia que nós vivemos agora aí, né? Que isso faz parte aí da matemática para vocês.
Então, vamos continuar lá. Então, teve um desconto de 5% e 10%. O primeiro desconto e o segundo desconto. Pergunta, por quanto foi vendido? Ele quer o valor depois desse desconto. 10 mil depois desses dois descontos, quanto que custou esse produto? E depois a taxa percentual do desconto total, do abatimento. Será que vai ser 15% esse abatimento final? Vamos ver aí para frente. Então vamos continuar lá. Então agora a fórmula, o que mudou do acréscimo para o desconto? No acréscimo nós tínhamos um mais aqui e no desconto nós temos um menos. Essa é a diferença, a forma de resolver é a mesma. Só vai lá nós somava a porcentagem e aqui nós vamos diminuir a porcentagem. É essa a diferença aí. Então, o P0 é 10 mil. 5% divididos por 100 dá 0,05. 10% divididos por 100 dá 0,1. 1 menos 0,05 dá 0,95. 1 menos 0,1 dá 0,9. Fazendo essa multiplicação direta aqui, ó, multiplicando isso aqui direto, vocês vão achar 8.550. Então, esse produto foi vendido depois desses dois descontos por 8.550. Aqui faltou uns 50. Tá? Vamos corrigir lá, que agora que eu vi. Certo? 8.550 foi vendido esse produto no final desses dois descontos aí. Agora, vamos calcular o percentual total. Né? Quantos descontos? Será que no final ele teve 15% de desconto? Será que foi isso mesmo que deu o desconto final? Então vamos calcular. O que mudou na fórmula aqui? Nós temos um menos aqui, e esse 1 que estava aqui no final diminuindo, ele passou aqui na frente, e ele vai ser diminuído por esse resultado que ficou para trás. Então aqui nós vamos ter um resultado, que depois nós vamos pegar esse 1 e diminuir por esse resultado aqui. Então, vamos repetir o 0,05, que é o 5%, o 0,01, o 0,1, que quer dizer o 10% ali. 1 menos 0,05 vai dar 0,95. 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Multiplicando isso aqui, 0,95 vezes 9, vai dar o quê? Ele vai dar 0,855. 1 menos 0,855 vai dar 0,145. Multiplicando por 100, no final ele teve um desconto de 14,5% e não de 15%. Então o desconto foi menor que 15%, certo? Essa lembra daquela situação da sala lá que o professor falou para vocês? Se foi numa loja, te davam 10% de desconto. Na outra loja, te davam 10% ao quadrado. Qual das duas lojas vocês iam comprar? Lembram disso? Então, que nem tudo que parece é. Então, quando a gente está multiplicando o desconto, no final ele vai dar um menor do que a soma desses dois descontos aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo. A mesma situação da cidade do Goiuxim, né? O mesmo problema, com a mesma quantidade de habitante, porém aqui ele mudou a situação. Lá ele aumentava, aqui ele decresceu. Ele decresceu com 0,08% do ano anterior, ou seja, diminuiu a população. Ele pergunta qual é a estimativa daqui 5 anos. Então, o P0 continua sendo 7.111, o I agora é 0,08, divididos por 100 vai dar 0,0008, e o N é 5, né, o expoente. Usando a mesma fórmula, aqui é um menos, né? Então, aqui é um menos. 1 menos 0,008 vai dar 0,9992. Elevando a quinta potência, vai dar esse número aqui. Sem zerar a calculadora, multiplica por 7.111, que vai dar 7.082 com um quebradinho ali. Como nós estamos falando de pessoa inteira, ou é uma pessoa ou não é. Então, aproximadamente vai ter 7.082 habitantes daqui a 5 anos, se continuar decrescendo com essa taxa de 0,08% por ano.
Tranquilo? Tranquilo essa parte de que foi trabalhado em sala, só retomando aqui, tranquilo aí, tudo ok? Mande um sim lá. Tá dando para entender? Estamos o Adriano, a Alessandra ainda está ali nos acompanhando, a Catiele, o Eric, Kaique. Querem falar um pouquinho? Perguntar alguma coisa? Não? Eu só vou precisar tomar uma água, que a boca secou. Estão discutindo quem foi solto aí. Eu tô solto aqui. Então, agora, a próxima questão, nós vamos entrar na parte do juro simples. Então, existe dois tipos de juro, certo? Utilizado aí no sistema financeiro, tá? Então, o juro simples, que é um juro, né, sempre em cima do valor do capital, nunca vai mudar. Tipo, se você pega R$ 1.000 a 10% ao mês, todo mês você vai pagar R$ 100 de juro, certo? Não vai mudar. É sempre em cima do valor que você aplicou esse capital ali, tá? E temos o juro composto, que é o juro chamado de juro sobre juro, que é mais utilizado aí no sistema comercial aí. Porque se você pegou R$ 1.000 a 10%, daqui a um mês você vai estar devendo R$ 1.100. Se você ainda ficou devendo, no outro mês ele vai cobrar 10% em cima desse R$ 1.100. E assim por diante. Então o juro é sobre o juro. Então você vai pagar juro em cima do juro que você deve. Então por isso que o mais utilizado é o juro composto, que é chamado de juro sobre juro. Por isso que tem essa seguinte situação desse juro sobre juro, tá? Então temos essas duas situações. Então, para a gente calcular o juro, a gente vai usar a fórmula no juro simples, J é igual a C, que multiplica I vezes T, certo? Então, o J quer dizer juro, o seu capital aplicado, investimento, né, ou empréstimo feito, alguma coisa nesse sentido quer dizer que é nosso capital. Né, o saldo devedor, né, que vai ficar devendo. O I é a taxa de juros que foi trabalhado, né, que vai estar ao mês, ao semestre, ao trimestre, ao bimestre. E o tempo também, se ficou aplicado por 1 ano, 2 dias, 6 meses, né, seria essa situação ali do tempo. Uma coisa muito importante que o juro, que a taxa, quer dizer, tem que estar na mesma unidade de medida do tempo. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Certo? Tranquilo? Quem que a gente vai sempre mexer? A gente sempre mexe no tempo. Nunca se mexe na taxa. A gente tem que transformar o tempo para o período que a taxa se encontra. A gente não mexe na taxa, tá? Só no tempo. Então, um jeito fácil de vocês decorar a fórmula, né, do juro, que é J igual a C igual a I igual a T, vocês podem pensar da seguinte maneira: Jesus Cristo, intercedei por todos. Escutei um amém aí? Todos disseram amém? Né? Jesus Cristo, intercedei por todos.
Nós precisamos da intercessão de Jesus, né? Nas nossas vidas aí. Então vamos continuar lá. Então, vamos lá. Um capital de R$ 5.000. Todo número elevado a zero é 1. Amém? Verdade, isso aí é verdade. Só não pode ser 0 elevado a 0, que daí é indeterminação e não existe, tá? Não esqueça, 0 elevado a 0 não existe. E se você dizer que existe e dá 1, tá errado. Então, o capital é 5.000. Foi aplicado a uma taxa de 3% ao mês durante um ano. Determina o valor de juros produzidos durante essa aplicação. Então, dados 5.000 e 3% ao mês, um ano. Tem que transformar na mesma unidade. Então, um ano tem 12 meses. E a taxa a gente tem que dividir por 100 para transformar na forma decimal. Porque na fórmula a gente precisa pôr ela transformada em um número decimal. Não pode estar em porcentagem. Usando a fórmula Jesus Cristo intercedei por todos, temos que o capital é R$ 500, a taxa é 0,03 e o tempo é 12. Multiplicando esses números maravilhosos aqui, nós encontramos R$ 1.800 que ele ganhou de juro no final de um ano, certo? Então, no final de um ano, ele ganhou um juro de R$ 1.800. Vamos para o outro. Determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses, então o tempo é 14 meses, numa taxa de 6% ao mês, 6% ao mês. Ele ganhou no final um juro, então ele ganhou um juro, então nós temos um J de 2.688. E ele quer saber o capital. Usando a mesma fórmula, J igual a C vezes I vezes T, vou arrumar, eu quero o valor do capital. Então, isso que multiplica o capital, o que a gente faz? Passa aqui embaixo dividindo. Então, para a gente achar o capital, basta pegar o quê? O capital nada mais é que o juro dividido pelo produto da taxa pelo tempo, tá? Então, colocamos os dados na fórmula, 2.688, divididos por 0,06 vezes 14. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 0,84. 2.688 divididos por 0,84, o capital que ele se aplicou foi R$ 3.200. Então, esse foi o capital que ele aplicou, que no final desse período ele ganhou R$ 2.688 de juro, certo? Vamos continuando aqui. Aqui nós temos procurando qual é o tempo. Então ele quer saber o tempo que uma aplicação, né, para que um capital de R$ 1.000, então o capital é R$ 1.000, renda R$ 200 de juro, então o juro é 200, e ele ganhe 2% ao mês aqui, né? Então vai ser 2% ao mês. Então 2% divididos por 100 vai dar 0,02 ali. Então o juro, vamos usar a fórmula J igual a C vezes o T. Eu quero saber o T. Então, capital e o I que estão multiplicando o T, vai passar aqui embaixo dividindo. Então, o tempo no juro simples é o juro dividido pela multiplicação do capital pela a taxa. Tá? Continuamos lá. 1.000 vezes 0,02 vai dar 20. 200 dividido por 20, ele ficou aplicado 10 meses para ele ganhar R$ 200 de juro nessa taxa aqui. Tranquilo? Alguma pergunta? Não?
Acho que não tem nenhuma pergunta ali. Continuamos lá. Questão 14. Um investidor aplicou uma quantia de R$ 500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples após 6 meses, então capital 500, o tempo é 6 meses, ganhou um montante de R$ 560, né? Quem que é o montante? O juro mais o capital. Qual é a taxa de juro aplicada? Ele quer saber a taxa. Antes, nós precisamos achar o juro. Então, o juro é o montante menos o capital. 560 menos 500, ele ganhou um juro de R$ 60 aqui. Voltamos para a fórmula. Agora eu quero a taxa. Então, o C e o T que multiplicam a taxa, eles vão passar para o outro lado dividindo o juro. Então, 60 divididos por 500 vezes 6. 500 vezes 6 vai dar 3.000. 600 divididos por 3.000, 0,02 na forma decimal. Mas ele quer em taxa percentual, então nós temos que multiplicar por 100. Muitos esqueceram de multiplicar por 100. E nessa forma, a resposta correta vai ser 2% ao mês ali. Tranquilo? Com isso, nós encerramos as situações que podem ocorrer do juros simples. Ficou alguma dúvida aqui no juro simples? Podemos entrar no juro composto? Para não demorar muito tempo de vocês aí também. Então, o juro composto, ele vai dar um pouco mudado a fórmula aí. A fórmula do juro composto não tenho nenhuma fala para isso, certo? Então, a diferença é que o tempo, ou a taxa, ou o tempo, ou posso chamar de T ou N, ele vai estar no expoente, ele vai elevar em uma potência, então ele vai ser um juro sobre juro, então ele vai estar no expoente ali. Então, o montante vai ser capital, né, vezes, entre parênteses, 1 mais I, elevado ao tempo. Então, vamos calcular aqui a pergunta. Ele diz que qual será os juros e o montante no final de um semestre, então o capital de 500 no final de um semestre é 6 meses, a uma taxa de 1% ao mês, a uma taxa de 1% ao mês. 1 divididos por 100 vai dar 0,01. Colocamos lá na fórmula 500, que multiplica 1 mais 0,01 elevado a 6. Somando aqui vai dar 1,01 elevado à sexta potência. Então, fazendo esse produto aqui da potência na calculadora, 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 6 vezes esse processo, tem esse resultado aqui. Sem zerar a calculadora, multiplicamos direto por 5.000, né? Que no total vamos ter um montante de R$ 5.307,60. Então, foi esse valor que ele vai tirar lá do fundo de investimento, que é o montante, o capital, mais o juro. E ele pedia qual era o valor do juro. Então, o juro é o montante menos o capital. 5.307,60 menos 5.000, ele ganhou de juro no final dessa aplicação R$ 307,60 aí. Tranquilo? A próxima questão. A próxima questão nós temos o seguinte. Qual deve ser o capital que no sistema de juros compostos a taxa de 4% ao mês, então ele quer o capital, a taxa é 4% ao mês, gera um montante de R$ 12.154,90, né? No final de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses é a mesma coisa que 18 meses. Então, ele quer o valor do capital. O montante a gente coloca na fórmula, né? Coloca a taxa e coloca o tempo que ficou aplicado.
Somamos aqui, vai dar 1,04 elevado ao tempo de aplicação. Fazendo essa potência aqui, vai dar 2,0258, né? Como eu quero o valor do capital, isso está multiplicando, vai passar do outro lado dividindo o valor do montante. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente R$ 6.000. Então, o capital que foi aplicado nesse caso aqui foi R$ 6.000, certo? Tranquilo essa parte? Resolvo primeiro a soma, faço a potência, depois passo essa multiplicação dividindo o outro membro do outro lado e obtemos, por fim, o valor final do capital. Questão 17. Qual deve ser o tempo para que a quantia de R$ 20.000, então ele quer saber o tempo para que um capital de R$ 20.000 aplicado a uma taxa de 4% ao mês, então a taxa é 4% ao mês, no regime de juro composto. Agora vem um logaritmo. Use log de 1,0824 para esse número, porque se eu tiver esse log, eu vou substituir esse número no lugar, e se eu tiver o log de 1,04, eu vou substituir esse outro número no lugar. Então, como ele quer o tempo, a gente vai pôr os valores na forma. O montante, o capital, a taxa e o tempo vamos descobrir. Não vai ter esse valor aqui. Eu quero o tempo, isso aqui está multiplicando. Passa dividindo o montante. O capital daqui vai passar dividindo o montante. Né? Dividindo o montante vai ter 1,0824. Agora, no próximo slide, nós vamos continuar aqui. Nós vamos fazer essa soma aqui. 1 mais 0,084, né? Continuando lá, vai dar 1,04. Então, como a gente tem um tempo aqui, uma incógnita no expoente, para a gente resolver a incógnita quando está no expoente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a propriedade do logaritmo que vocês usaram, né, lá na primeira série do ensino médio. Lá na primeira série vocês trabalharam o logaritmo. Então, quando a gente tem uma variável no expoente, para a gente descobrir ela, a gente precisa aplicar o logaritmo. Então, coloco o log dos dois lados, certo? Daí, para que você coloca o log dos dois lados? Para eu tirar esse tempo daqui de cima. Porque a propriedade diz o seguinte, que o log do expoente é só passar na frente. Então, ou seja, o expoente, quando está no logaritmo, a gente passa na frente do log multiplicando, quer dizer, é a mesma coisa. Então, log de 1,04 na t, elevado a t, é a mesma coisa que o t vezes o log de 1,04. Fazendo a troca daqueles valores que estavam no problema inicial lá sobre o log, trocando esses valores, né, log de 1,4 para isso daqui, e o log de 1,0824 para isso aqui, a gente consegue continuar resolvendo. Passa esse que está multiplicando o t, do outro lado dividindo. E vai dar 2,01 aproximadamente. Fazendo essa divisão, né? Você achou 2,01 aproximadamente. Então, nós podemos afirmar que o tempo que teria que ser descoberto seriam de 2 anos ali. Tranquilo? Alguma pergunta sobre o logaritmo? Não? Não, não? Então, tá bom. Vamos seguir em frente lá, então. Agora, se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses a uma taxa mensal de R$ 800, a uma taxa mensal, sobre uma taxa mensal, quer dizer, fixa que produz um montante de R$ 800, quer saber qual é o valor dessa taxa aqui. Qual será o valor dessa taxa? Então, ele quer saber o I. A fórmula é M igual a C1 mais I elevado ao tempo. Então, o montante 800, o capital 500, a taxa está aqui, elevado ao tempo, que é 4. 500 está multiplicando, passa dividindo.
800 divididos por 500 dá 1,06. Como eu tenho um problema aqui no expoente, a gente vai usar a propriedade inversa. Quando está somando, a gente passa diminuindo. Se está diminuindo, passa somando para o outro lado. Se está multiplicando, a gente passa dividindo. Se está dividindo, a gente passa multiplicando. Quando está no expoente, a gente passa para o outro lado em forma de raiz, tá? Então, como é 4 expoente, vai ser a raiz quarta. Se fosse 2, ia ser raiz quadrada. Se fosse expoente 3, ia sair raiz cúbica. E assim sucessivamente. Tá? Então, vamos continuar lá. Então, esse expoente passou em forma de raiz quarta. Raiz quarta de 1,06 vai dar isso daqui. 1,12468. Esse 1 que está somando passou aqui diminuindo. Fazendo essa diminuição aqui, o que nós vamos ter? 0,12468. Como ele quer taxa, tem que multiplicar por 100. Então, a taxa deu 12,46% ao mês. Com isso, nós encerramos. E parece que estão se matando lá no chat, né? Com isso, nós encerramos essa parte do conteúdo. E permanecemos com 16 pessoas. Muito bom.